É com muita alegria que eu venho para casa, para esta casa das preleções. E sinto, né, uma responsabilidade, um peso aí de estar aqui na frente, porque nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. E muitas vezes, quando a gente fala, né, pode dar a impressão de que existe aqui uma perfeição, mas não existe. Não existe. A maioria das palavras que a gente traz aqui é para nós, né? A gente é o primeiro que precisa ouvir essas palavras. Bom, o tema de hoje é sobre o câncer e o espiritismo. Eu já tenho uma palestra gravada lá no YouTube sobre isso, foi feito durante a pandemia, e eu já falei sobre esse tema de terça-feira. E aí, para não ficar tão repetitivo, né, eu mudei um pouquinho a de hoje. Mas é então importante acrescentar uma outra questão, né, o lugar de fala. Porque as outras palestras eu fiz muito, assim, baseado no estudo do espiritismo, né? Hoje eu vou trazer um pouco de um outro lugar de fala, que é de alguém que passou pelo tratamento oncológico e vivenciou, né? Receber um diagnóstico, fazer quimioterapia, enfim, e todos os atravessamentos que traz essa questão, tá? Então, na verdade, quando eu falar um pouco da minha experiência, eu não estou falando de mim, estou falando de uma experiência de um paciente oncológico. Então, não sou eu. São as questões que atravessam. Mas como eu vivenciei essa questão, né, eu posso trazer um pouco como que foi minha experiência. Tá bom? Bom, e aí, a primeira coisa que... Mas a palestra não é totalmente mudada não, tá, gente? É só umas partes aí que eu mudei. A primeira questão que eu trago é a questão da causa do câncer, né? A gente sabe que a ciência vai nos ensinar que é multifatorial, né? E aí a gente tem que entender que de fato é, né? Porque somos seres biopsicossociais e espiritual. Né? Então, se a gente é biopsicossocial, então são questões biológicas, né, do nosso organismo físico, às vezes hereditário, enfim, que vai envolver aí a questão de alimentação, hábitos, N questões. Nós somos seres sociais, então as nossas relações, como nos relacionamos, como a gente processa nossas emoções, nossos pensamentos, tudo isso vai influenciar essa questão, né? E também somos seres espirituais. Então, a gente tem que entender que a gente não nasceu nessa existência simplesmente vai acabar, né? Então, a gente já veio, ó, de várias outras encarnações, né? E aí, na visão espírita, a gente vai entender que muitas das vezes a gente já vem para esta encarnação com esse planejamento de determinada idade que vai desenvolver o câncer, né? Eu estou dizendo que todo câncer é planejado? Não, nem todo. Como eu acabei de dizer, a gente é multifatorial. Então, o fato da gente, por exemplo, a pessoa com hábito de fumar, beber muito, estar submetido à radiação, né? Você trabalhar todos os dias debaixo de um sol escaldante, tudo isso pode influenciar. Então, é uma soma, né? Não posso dizer, porque eu sou uma pessoa que não sei perdoar, então eu tenho câncer. Não, é multifatorial, né? E é claro, gente, que a questão espiritual é que tem maior peso. É o que tem maior peso, porque primeiro a gente adoece, é o espírito que adoece. E isso se transfere para o nosso corpo.
né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aí, como eu disse, nem todo câncer é planejado, mas muitos são. E por que planejado? Né? Por que planejado? Bom, tem uma mensagem, uma historinha que eu li num dos livros nesse processo, que ele diz o seguinte. Vamos ver onde que está aqui. Imaginemos que a semente, enquanto ela está guardada no celeiro, encontra-se em situação de grande comodidade e tranquilidade, mas não cresce, não é capaz de cumprir a sua destinação. Então, o que ele está falando aqui? De uma semente que está no celeiro, tranquila, em repouso. Aquela semente naquele lugar, ela produz alguma coisa? Não, não produz um crescimento, não produz nada. Quando enterrada, ela passa possivelmente por momentos de grande dor e tumulto, pois se vê privada de luz em lugar úmido. Todo o seu ser está sendo dilacerado pela transformação vívidas. Entretanto, todo esse abalo obedece a um propósito da mais alta amplitude, que até então lhe é desconhecido. Ou seja, essa sementinha, foi plantada debaixo da terra, num ambiente úmido, escuro, e para ela crescer, se transformar numa árvore, dar frutos, ela vai passar por dor. E é mais ou menos parecido, e é mais ou menos sobre isso que é você planejar um diagnóstico desse. Eu lembro muito da história que Jesus contou sobre o filho pródigo, né? Aquele que sai de casa, né? Ele pede toda a sua fortuna, ele pede para o pai sua parte da fortuna e ele sai e vai viver a vida à sua maneira. Ele gasta tudo que tem, aí depois ele se vê numa situação assim abjeta, né? E aí ele lembra da casa do pai. E ele pede para voltar como um servo. Porque ele não se sente digno de ser chamado de filho. E o pai o acolhe com todo o amor, com toda a bondade, e o chama de filho. Esse processo tem muito a ver com como nós nos sentimos, né? A gente pede, muitas vezes, uma doença como essa, porque a gente não se sente digna. Por quando a gente olha para o nosso passado, que a gente não viveu só nessa existência, existem outras encarnações, a gente, simplesmente para nos sentir digna do Pai, a gente pede para ser serva. Ou seja, a gente aceita e muitas vezes quer um diagnóstico como esse, porque sabe que a gente vai passar por um tratamento que é difícil, né? Então, esse planejamento tem muito a ver com isso. E aí a gente pode se perguntar assim, mas esse é o único caminho? Não, não é o único caminho. Jesus nos ensinou que amando cobre uma multidão de pecados. Entretanto, a gente já aprendeu a amar? Ainda não. A gente ama meio, sim, meio capengando, assim, né? Então, é por isso, gente. É por isso, pra gente se sentir digna. Mas, amando, a gente poderia resolver muitos dos nossos problemas. Então, a gente está aqui para nos desenvolver, para aprender a amar. E, acima de tudo, gente, para aprender a amar o outro, a gente precisa aprender a se amar. Não tem como a gente amar o outro se a gente não se ama ainda. Então, esse auto-amor, ele é necessário. E aí, isso daí daria, acho que, umas trocentas palestras para falar sobre isso. Bom. E aí, vamos ver aqui.
O Miramês, no livro Saúde, mas não é ele que escreve, né? Quem escreve é Bezerra, lá no prefácio. Ele diz assim: não existe saúde integral entre os homens, por não existirem criaturas neste mundo que gozem da perfeição espiritual. Assim sendo, a gente tem que acolher muitas vezes as nossas imperfeições, porque existe aí, nesse processo, quando a gente recebe um diagnóstico desse, vergonha, muitas vezes, talvez culpa, nossa, medos, né? Porque a gente tem aí, não sei, talvez uma desencarnação, pode ser, né? Então passa 1001 coisas nas nossas cabeças. E aí é importante nesse momento a gente se centrar, né? E entender que aqui na Terra não existe corpo são. Todos nós vamos ter alguma questão, né? Todos nós vamos ter alguma questão com relação à doença. E aí é importante também a gente lembrar que, em função disso, não haverá saúde integral. A gente vive num planeta de provas e expiações. Uma vez que a gente vive aqui, a gente ainda está em processo de aprendizado. Estamos aprendendo. E a nossa dor, o nosso sofrimento vai se manifestar para cada um de forma diferente. Então, essa é uma forma, né, que é o adoecimento com esse diagnóstico. E quando a gente coloca a luz do Espiritismo sobre essa questão, a gente vai entender que o mais importante não é a cura do corpo, mas sim a do espírito. É a do espírito. Então, não importa tanto se, do ponto de vista espiritual, vamos dizer assim, né, se a gente vai desencarnar ou não, porque a vida continua. Na verdade, não existe a morte do espírito. Existe sim o falecimento do corpo, mas a do espírito não. Então, do ponto de vista espiritual, o que é mais importante? É a cura, é a nossa purificação. E aí, quando eu falo nossa purificação, eu estou falando do espírito. Né? A gente tem sim medo, né? E é bom pontuar. A gente não quer desencarnar. Tudo bem. Tudo bem. Não é para querer mesmo. A gente já ia achar estranho, né? É até preocupante quando a gente quer. Mas isso está fora do nosso alcance. Não é verdade? A gente pode sim se manifestar nesse sentido da vida. E a gente vai se manifestar fazendo o tratamento, seguindo aí os roteiros da ciência para nos tratarmos, mas não só a ciência. A gente tem na espiritualidade tratamentos com água fluidificada, com oração e principalmente, né, com a nossa reforma íntima. Porque se o objetivo é a nossa purificação, que é do espírito, a gente não pode falar de um tratamento só da medicina. A gente não pode. Precisa sim fazer um tratamento profundo da nossa alma. E aí, gente, eu não estou falando só para quem teve esse diagnóstico, não. Estou falando para todos nós. Qualquer que seja o nosso problema, a gente precisa fazer uma autorreflexão. A gente precisa olhar para a nossa intimidade e se questionar, né? O que eu não estou vendo? O que eu não estou vendo? O que eu preciso aprender com isso? Muitas vezes a gente não consegue ver, porque se a gente não está conseguindo ver, não é porque não tem, não. É porque a gente não está enxergando mesmo. E aí, as convivências com os nossos pares, eles
podem nos dar muitas pistas, né? Porque a gente não quer ouvir, mas eles sempre estão nos dando aí, nos acusando de uma coisinha ou outra, que é preciso a gente sair, né, daquele lugar de muito orgulho para pensar, será? Será que eu não tô agindo dessa forma mesmo? Então, o objetivo na visão espiritual é a cura do espírito. E a Joana de Ângeles, ela traz o seguinte, que as enfermidades, elas podem ser consideradas como um processo de purificação, especialmente aquelas de grande porte. Então, gente, é um processo de purificação. E é muito importante que a gente ressignifique esse adoecimento. No lugar de falar, eu sou uma doente, não. Eu estou me purificando. A gente precisa dar um outro significado, porque isso torna muito mais leve o processo. Isso torna muito mais leve. Né? A gente sai daquele lugar de doentinha, de dor. Não. Se a gente conseguir passar de uma forma, né, sem muitas lamentações, a gente está alcançando alguns degraus nesse processo evolutivo. Então, depende muito da experiência de cada um. Né? A gente sabe que esse processo ele é multifatorial. E aquilo que nos atravessa também. Né? Então, quando a gente fala nunca vai ser igual para todo mundo. Cada um tem a sua singularidade. Cada um tem uma experiência única. E vai vivenciar isso daí de forma única. Então, se a gente puder, por exemplo, a situação socioeconômica da pessoa, isso afeta profundamente. Porque será que eu tenho condições de pagar um convênio? Eu vou ter que ficar na fila quanto tempo para esperar a minha cirurgia? Gente, isso é muito doloroso, saber que você tem uma doença que pode estar crescendo, e você está lá na fila para receber um tratamento. Então, além das questões socioeconômicas, muita gente não tem condições de fazer uma alimentação mais saudável. Vive em regiões que não tem nem saneamento básico. Como é que faz? Então, percebe que a gente está numa posição de muito conforto. Quer dizer, eu estive numa posição de muito conforto. Porque eu tive tratamento, no momento do diagnóstico eu já fui fazer cirurgia. Então eu não me preocupei com isso. Né? Eu tinha condições de fazer uma alimentação saudável, não me preocupei com isso. Então, cada um de nós vai ter... E aí, rede de apoio. Rede de apoio é extremamente importante. A gente vê, né, nos noticiários pessoas que recebem um diagnóstico e o marido vai embora. Ou a gente está falando do marido porque é os casos que a gente tem visto, né? Não estou falando que todo homem é assim. Claro que não. Mas rede de apoio é extremamente importante. Agora, eu já vou trazer também essas questões da rede de apoio de alguns discursos que eu ouvi e que não ajudam. Definitivamente não ajudam. E é bom trazer essas questões, por quê? Para a gente estar atento, né? Porque a gente fala com boa intenção, mas, né, além disso, com relação à rede de apoio, a rede de apoio aqui na Terra é extremamente importante, mas é bom a gente se lembrar que no plano espiritual, antes da gente receber o diagnóstico, já tem uma legião de espíritos te acompanhando
te auxiliando, te apoiando e buscando te fortalecer. Não tenham dúvida disso. Existe um livro que traz lá no livro Esculpindo o Próprio Destino, do Espírito Lúcio, psicografia do André Luiz Ruiz. Ele traz nesse livro 2 histórias de câncer. Uma era de uma mulher que não tinha planejado e teve o câncer. Outra era que já havia um planejamento anterior e ia desenvolver em determinada idade. Nessa daqui, antes dela saber do diagnóstico, a espiritualidade já tinha montado uma equipe médica para acompanhá-la. Para ela ter notícias que ela estava com câncer, ela entrou numa farmácia, olhou lá, era outubro, eles estavam fazendo a campanha do Outubro Rosa, ela viu aquela mulher com o seio para fora e ela falou, mas como assim, uma farmácia, né? Uma foto assim, decente? E aí o farmacêutico é inspirado a explicar para ela do que se trata. E é quando ela resolve fazer o exame na mama e descobre um nódulo. Ela vai investigar e descobre o câncer. Então, antes dela saber, a espiritualidade já está ali, ó. Antes dela saber, ela foi levada em desdobramento durante o sono para receber a notícia que ela ia passar por essa situação. Então, respeitem a intuição de vocês. Né? No meu caso, eu comecei a sonhar que estava doente, que eu estava em tratamento. Eu não sabia o que era, mas eu sonhava. Nunca me passou pela cabeça que seria esse diagnóstico. Então, eu comecei a rezar por mim, pela minha saúde, sem saber o que eu tinha. Então, é importante a gente respeitar essa intuição, porque a espiritualidade está do nosso lado, nos auxiliando. Ela está, esse apoio não nos falta. E se a gente se conectar com o alto, a gente vai sentir a todo momento essa presença. E eu posso dizer que eu sentia a todo momento essa presença. Né? Então, o apoio foi tão grande no material como no espiritual, que eu me senti muito fortalecida. Né? Então, a gente não precisa se sentir desamparada. Então, a gente vai ter, sim, que fazer um esforço grande para a gente se conectar com a espiritualidade e permitir esse auxílio, que nunca nos falta. Né? E aí, voltando às questões psicológicas que nos envolvem nesse processo, eu gostaria de trazer algumas coisas, né, que nos atravessam. E uma delas é a questão da nossa imagem. A gente pode achar que é besteira, mas não é. Né? Então, uma das coisas que, pelo amor de Deus, não digam para uma pessoa que está nesse processo é... por exemplo, a questão do cabelo, porque da mama ainda tem a questão de você não ter mais a mama. Isso passa, você vai colocar prótese, ou o cabelo depois cresce. Não, gente, a gente não pode menosprezar a dor do outro em hipótese alguma. Você não sabe o que o outro está sentindo. Então, não digam isso. Né? Então, a gente se coloca numa postura de, tipo assim, na verdade, a gente fala isso para a gente não ver o outro sofrer. Na verdade, a gente está pensando na gente. Né? Eu não quero ver o outro sofrer, porque se eu vejo o outro sofrer, eu sofro. Então, para ele não sofrer, não pensa nisso. Vai crescer. Não. Não façam isso. Permita que o outro sinta. Permita. E aí você vai tratar a sua dor de uma outra forma. Né? Porque a gente fala isso por conta de nós. Para a gente não ver a dor do outro. Para vocês terem uma ideia, nessa questão do cabelo, não é uma questão só de vaidade. Não é uma questão só de vaidade. Existe uma pressão social muito grande que permite que o homem seja careca e a mulher não. Né? Até hoje em dia os carecas já estão até mais charmosos, na verdade. Tá na moda o homem ficar careca. Mas para a mulher não. E eu passei por isso. Para vocês terem uma ideia, conversando com uma pessoa
a pessoa perguntou assim para mim, um homem, falou assim, você vai comprar uma peruca? Eu falei, na verdade, a dor de ficar careca foi maior do que receber o diagnóstico no meu caso. E eu comecei a me questionar, gente, como pode um negócio desse? Como eu posso estar sofrendo mais pela minha aparência do que pelo diagnóstico? E aí, conversando com essa pessoa, caiu minha ficha, porque ela dizia assim, você vai comprar peruca? Eu falei, para mexer com ele, né, porque eu já tinha comprado vários lenços, eu disse assim, não, eu vou ficar careca mesmo. Não, não faça isso. Eu falei assim, mas por quê? Não, porque você é mulher. Foi essa a resposta que eu tive. Depois, conversando com uma criança, eu já estava careca, e eu perguntei para a criança, foi em videoconferência, porque a gente estava na pandemia, e eu perguntei para ela, o que você achou? Aí ela falou, não gostei. Eu falei, mas por quê? Porque você é menina. Vocês estão percebendo, gente? Como que ser mulher nos coloca numa posição que nos exige muitas coisas. Exige que a gente seja magra, exige que a gente tenha cabelo muitas vezes liso, né? Enfim, são N questões. E não ter cabelo é uma questão social. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não gosto. Não é questão da gente não gostar. É uma imposição social. É uma imposição social e influencia o nosso gosto, óbvio. Eu não quero estar careca, né? A partir do momento que eu identifiquei que ser careca era uma questão social, eu falei, agora pronto, agora eu quero ficar careca. Eu quero ficar careca. Porque o outro vai ter que lidar com essa situação. Eu já consegui aqui desenvolver essa questão. E não é fácil, porque eu cheguei na rua, algumas já teve pessoas perguntou, mas por que você não usa peruca? Então, olha como isso, né, parece pequeno, mas não é, gente. Mas não é. Então, a gente precisa se autossuperar para a gente vivenciar. Não é um diagnóstico, são N questões, né? Outra coisa que eu ouvi, duas coisas que eu ouvi, porque aí vocês têm que decidir. Eu ouvi coitada e ouvi também guerreira. Agora vocês vão ter que decidir, né? Ou você é uma coitada ou você é uma guerreira. Gente, nenhum nem outro. Por que nenhum nem outro? Porque a coitada te coloca para baixo, a guerreira te coloca para cima. E o que nós somos? A gente não é nenhum nem outro, a gente é ser humano. Não julgue o outro nem para baixo e nem para cima. Porque quando você coloca ela lá em cima, coloca um peso de uma responsabilidade no outro, de superar uma coisa que muitas vezes para ela tá difícil. Não é porque ela é obrigada a vivenciar isso. Ela não, entende? Obrigada sim, né? A gente sabe que a gente que escolheu antes de vir para cá. Mas quando a gente está aqui, a gente não lembra dessa escolha. A gente não lembra. E quando a gente recebe esse diagnóstico, para mim, por exemplo, foi como se a gente tivesse me colocado num naufrágio no oceano. Agora eu tenho que nadar. Agora eu tenho que nadar. Não tem muito o que fazer. Então vamos nadar. Porque se eu ficaria, eu vou me afogar. Então, quando a gente está vivenciando, não tem como voltar atrás, eu quero replanejar. Não vai ter como. Não vai ter como. A gente vai ter que vivenciar isso e, como diz a Vânia, vamos ter que vivenciar da melhor forma possível. Lembro da história da filha dela. Estamos aqui, então vamos vivenciar da melhor forma possível. Então, a gente não é coitada. E a gente também não é a pessoa mais forte do mundo. Outra coisa que eu ouvi, Deus só dá esse tipo de doença para os fortes. Gente, primeiro que Deus não dá, né? Ele permite que a gente passe por isso, por as questões que eu já comentei. Porque a gente escolhe para a gente se sentir digna diante da gente mesmo. E não é porque a gente é mais forte, é porque é o momento da qual a gente se sente mais preparada para passar por isso. É o momento que a gente se sente... Então, assim, a gente tem recursos. Nós temos recursos para vivenciar isso. E que bom que nós temos recursos,
né? Na nossa história, não só dessa existência, mas de outras que a gente carrega. A gente tem recursos para viver, passar por isso. Mas não nos faz disso a pessoa melhor do mundo, a menina mais forte, mas também nem a coitada, né? Porque quando a gente coloca a coitada aqui, a gente vai se sentir incapaz ou fraca, enfim. Outra coisa que eu ouvi, gente, de um médico, que eu precisava perdoar. Eu falei, gente, eu não tô ouvindo isso, mas ouvi. Por que esse médico diz isso, gente? Porque existe no senso comum a questão de que se a pessoa não perdoa, se a pessoa sofre, tem problemas emocionais, ela vai ter câncer. Gente, a gente sabe que não é uma coisa direta assim. São N fatores que envolvem essa questão. Então, o fato da pessoa estar adoecida não significa que ela é uma pessoa rancorosa. Motivo pelo qual muitas das pessoas que passam por isso, muitas vezes não quer contar para os outros. Passa por isso sozinha. Porque existem muitos estigmas com relação a essa questão. Muitas falas assim que, eu não quero que as pessoas saibam porque vão achar que eu sou rancorosa. Né? Então, o que elas falam? Eu estou com uma doença ruim. Elas não conseguem nem nomear isso. Então, o quanto é importante a gente conter, muitas vezes, as nossas falas, os nossos pensamentos. E aí, o que a gente pode dizer para o outro? Muitas vezes, gente, só estar do lado já é suficiente. Não precisa dizer muita coisa. Diga que está com ela, que está orando por ela. Aliás, uma das melhores coisas que eu já ouvi é: estou orando por você. Essa rede de oração que a gente faz, né, que vocês fizeram, enfim, é muito importante, nos fortalece muito. Então, se tem algo... A Luiz falou que eu podia chorar, eu vou fazer o quê? Desculpem, gente. Mas isso me emociona por quê? Porque não fala de mim, fala de vocês. Ô, Cris, mas você eu falo. Fala de vocês, do quanto vocês têm um coração bom. Não é? Então, assim, eu passei recebendo toda semana presentes na minha casa, gente, durante 2 meses. Eu falava, gente, não acredito, né? Essas pessoas são muito boas. E aí, gente, é importante colocar isso porque nessa fase não tem brigas políticas de direita e de esquerda. Todos se unem para orar por uma pessoa que está em tratamento. Isso é muito lindo. E a gente precisa resgatar essa humanidade na gente. Porque o quanto é importante, né, esse carinho. E nós estamos aqui para aprender a amar. Todos nós. Então, isso motiva, né? Se instiga algo em nós. E a gente desenvolve isso para o outro. Né? E isso é um trabalho nosso. Então, quando eu falo que isso não fala de mim, fala de vocês, é por isso. Porque essa questão de nós sensibilizar com a dor do outro é muito importante. A gente não pode passar, como a gente já nos acostumamos hoje em dia, né? Por exemplo, ver uma pessoa caída no chão, a gente passa reto. Porque já passou... É tão cotidiano, né? Tá tão naturalizado. Então, o quanto é importante a gente ter esse olhar carinhoso para o outro. E nesse momento, né, a gente vai entender que esse diagnóstico não é só para a pessoa. É para a pessoa e todos que estão ali em volta. Todos que estão em volta. Então, o quanto a gente tem para aprender com relação a essa questão. E aí, gente, eu não sei, acho que meu tempo já está terminando, mas eu queria trazer algumas coisinhas
aqui da Joana, que ela vai dizer... Bom, primeiro ponto, que é importante lembrar que a gente nunca está sozinho, né? É um momento de autorreflexão, é um momento de autocuidado. A gente vai ter que, sim, que buscar a medicina, mas ela não pode se limitar a esse tratamento. A gente precisa olhar para a gente. E a Joana, naquele livro ali que a Lourdes me indicou, ela vai dizer o seguinte: o eu consciente, mediante um exercício constante, ele deve comunicar-se com todas as células que lhe constituem. Isso é um ponto importante. Interferindo com amor e dando-lhe ordens equilibradas. Então, conversa terna e amorosamente com as suas imperfeições morais. Então, gente, nosso pensamento, sim, ele tem um grande poder. Um grande poder. A gente conseguir esse equilíbrio é muito importante durante esse processo. Não estou dizendo aqui que a gente não pode tirar, a gente pode sim. É uma forma de nos aliviar, mas a gente não deve se manter nesse estado. Não devemos. Né? Então, lembre-se, a gente tem recursos sim para superar as dificuldades. Todos nós, independente da dificuldade que a gente tenha, a gente tem recursos. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente já superou tanta coisa. Né? Então, se a gente está hoje, não é porque a gente é mais forte, não. É porque a gente tem recursos para vivenciar aquilo. Que a gente possa, então, olhar para a gente. Meditação é uma coisa que vai ajudar muito. A oração, que nos conecta com o alto, é de extrema importância. Então, que a gente possa ter esses momentos conosco, né? Porque ressignificando esse processo é um processo de purificação. Ok, gente? Vou encerrar aqui para não falar muito mais. É isso.